sou Valéria, professora de História e Geografia da Rede Municipal de Itabira. Nós vamos agora conversar um pouco sobre o caderno de História e Geografia do 8º ano. Observem essas imagens que vocês estão vendo. São imagens que hoje nós estamos lidando diariamente em nossas casas e por vários meios de comunicação. Então hoje o mundo está passando por uma pandemia, a pandemia do Covid-19. Se acredita, que ela iniciou na China, na cidade de Wuhan. E ela foi ganhando o mundo. Então ela foi se transformando de uma epidemia para uma pandemia. Ou seja, é uma doença que tem um alto poder de contágio e que já atingiu o mundo inteiro. Por isso nós chamamos de pandemia. E essa pandemia, ela tem se mostrado a todo o mundo, a todos nós, e tem feito grande transformação na nossa vida diária, nas relações políticas, nas relações econômicas. A gente não sabe ao certo como vai ser, a gente só sabe como está sendo. Infelizmente, o número de mortos e o número de contaminados é cada vez maior. Nós temos algumas regiões que estão lidando melhor com essa situação do que outras. Nós temos países em que se consegue, através de uma estrutura política e econômica, a lidar melhor com a pandemia do que em outros países, outros lugares. Então nós temos o mundo hoje com essa pandemia. A gente tem vítimas e a gente não tem ainda um tratamento acertado. A gente não tem ainda um tratamento que seja eficiente realmente, para que acabe ou que impeça o número cada vez maior de mortes. A gente tem hoje uma pesquisa, ou várias pesquisas, campanhas para tentar se descobrir uma vacina. Então nós temos em vários países do mundo, hoje, pesquisadores tentando descobrir uma vacina que possa realmente acabar com esse vírus, com essa doença. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que essa pandemia, ela tem mexido muito com a gente. Então, eu como professora não vou mais à escola, vocês como alunos não estão indo à escola e a gente nem sabe quando que nós vamos voltar. Economicamente, vocês estão vendo, a gente sente na pele essa questão do isolamento social, que hoje é o único, vamos dizer assim, eficiente meio de controlar a pandemia. Então, os países da Europa, a China e vários outros países estão passando, por isso que nós aqui no Brasil estamos também passando. Economicamente, a gente sabe que vai trazer grandes consequências negativas para o nosso país e para o mundo. As relações políticas entre os estados, entre o governo federal, os estados e o município, a gente também não sabe como que futuramente a pandemia vai estar modificando, transformando. A gente não sabe como vai ser as relações entre os países. E a gente não sabe ao certo como vai ser o mundo pós-pandemia. O que a gente sabe é que nós temos que mudar de acordo com as condições que nós temos hoje. O que a gente sabe é que nós temos que fazer e refazer de acordo com as condições que nós temos hoje. Até mesmo esse momento que nós estamos aqui, gravando um vídeo ou falando para vocês, com distanciamento social, isso é um momento que a gente nunca tinha passado, a gente nunca tinha pensado dessa forma. Porque a minha geração, assim como a geração da grande maioria dos brasileiros,
nunca tinha visto, né, uma pandemia nessas dimensões. Então agora a gente tem aí as medidas, né, de proteção, as medidas que a gente pode tomar para evitar o contágio. Além do isolamento social, né, as condições de higiene, lavar as mãos, né, não entrar dentro de casa com os pés sujos, né, com o sapato, ter cuidado, né, ao sair de casa, usar a máscara. Então são várias dessas medidas que nós podemos tomar para evitar aí o contágio, a proliferação desse contágio. Uma das principais medidas que nós temos, né, que ter é o uso da máscara, além da máscara, o distanciamento ou isolamento social. E vem uma outra questão, né? Será que todos podem realmente fazer esse isolamento? Ou que condições todos têm para fazer esse isolamento? E aí eu queria que vocês, né, percebessem que dentro do nosso país a gente tem diferenças sociais e econômicas muito grandes. Então, o que é simples para alguns de lavar as mãos, de ficar dentro de casa, né, de ter toda uma estrutura para ficar bem dentro de casa, muitos não têm. Às vezes falta água para lavar a mão, às vezes falta o sabão. E muitas vezes se mora em lugares como aglomerados, como favelas, em que é quase, eu diria, impossível esse isolamento social. Então o vírus, ele vai ter consequências diferentes, ele vai levar a consequências diferentes em diferentes lugares, famílias do nosso país. Esse mapa que vocês estão vendo é o avanço, né, do coronavírus no mundo e no Brasil. Óbvio que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, os números não serão os mesmos. Mas eu coloquei esse planisfério para vocês perceberem, né, realmente representado aí no mapa o que é uma pandemia. Vocês podem observar que com maior ou menor intensidade, o vírus ele atinge praticamente o mundo todo. O mundo também passou por uma pandemia no início do século XX. Por volta de 1918, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo começou, né, a perceber e a viver, infelizmente, uma outra pandemia, que é da gripe espanhola, iniciada provavelmente no Kansas, Estados Unidos, e ganhou esse nome espanhola porque muitos dos países não notificaram, meio que censuraram os dados. E a Espanha foi o primeiro país a notificar os casos dessa gripe. Bom, os efeitos da pandemia da febre, né, espanhola, ou da gripe espanhola, é muito parecido com os efeitos do coronavírus. E a gente vai ver isso até nas medidas de prevenção também dessa pandemia. Então, afetou milhares de brasileiros, né, com contágio e depois com milhares de mortos, de vítimas, né, da gripe espanhola, assim como o coronavírus está afetando. A gente teve também escolas fechadas, o comércio fechado, nós tivemos também problemas econômicos, tanto na gripe espanhola como estamos tendo agora também com o coronavírus. Você não escolhe entre preservar vidas ou preservar a economia, né? Não há o que discutir. O que nós temos, né, é que entender que a economia, né, ela tem, obviamente, que ser conduzida, planejada pelas autoridades para que os efeitos dessa pandemia não sejam devastadores, né, para a economia e para nós. Preservar vidas não é um questionamento, preservar vidas é um dever de todas as esferas políticas, do município, do estado e federal. Então nesse vídeo vai ficar bem bacana para vocês entenderem. São 3 hipóteses, né? As hipóteses de deixar todo mundo se contaminar, né? E aí cria-se aí uma resistência a anticorpos para o vírus. Há depois uma alternativa de fechar tudo, né? Sem a participação mais direta e tutora do Estado. E uma terceira, né, forma de lidar com essa pandemia,
que seria assim, o Estado atuando como ele deve atuar. O Estado ele tem uma responsabilidade muito grande na pandemia. Então, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Então, nós, enquanto cidadãos, e também o Estado, como poder aí instituído e que está nos representando. Então, nesse vídeo, vocês vão perceber claramente que não é uma questão de escolher entre vidas e economia, mas sim o Estado ele tem que atuar pontualmente e com muito comprometimento para garantir o que é mais valoroso para nós, a questão da nossa vida. O coronavírus e a economia. Quais as nossas opções? Com a pandemia do coronavírus, estão sendo executadas medidas de quarentena para salvar a vida das pessoas. Mas se elas ficarem sem poder trabalhar, os impactos na economia parecem ser piores do que o próprio vírus, o que as faz questionar a quarentena. Faz sentido essa oposição entre salvar pessoas ou salvar a economia? Vamos imaginar o que acontece com a economia se não fizermos a quarentena. Nesse caso, as pessoas continuam circulando normalmente. As lojas e empresas ficam abertas e as pessoas vão trabalhar. No início, poucas pessoas estão infectadas pelo coronavírus e apenas algumas precisarão ser internadas no hospital. Esse começo lento dá a impressão de que a doença vai se espalhar bem aos poucos e que não é algo sério. Podemos desenhar aqui um gráfico com o número de casos graves precisando de internação até agora. Enquanto isso, na economia, as pessoas estão recebendo seus salários e fazendo suas compras. Então parece que a economia vai bem. Podemos desenhar aqui um gráfico com o PIB do Brasil. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo do ano e pode ser usado para medir se a economia vai bem ou mal. Com as pessoas mantendo o contato social, os especialistas do mundo todo estimam que a contaminação vai acontecer de forma muito rápida e em pouco tempo. Após um início tímido, a doença de repente está em todos os lugares e não para de se alastrar. Assim, o número de pessoas que precisam de internação aumenta muito rapidamente. Mas o número de vagas disponíveis nos hospitais é limitado, por mais que o governo invista muito na criação de novas vagas. Podemos desenhar no gráfico uma linha com a quantidade máxima de leitos disponíveis. Com os hospitais cheios, as pessoas começam a morrer pela superlotação do sistema de saúde, ou seja, pela falta de camas e aparelhos suficientes para tratar todos os casos graves ao mesmo tempo. Um estudo feito no Imperial College de Londres estima que, se não houver quarentena, o número de mortos no Brasil por coronavírus vai ultrapassar 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, muitas pessoas doentes ou vulneráveis terão que se isolar em casa, ou precisarão cuidar de familiares doentes, deixando de trabalhar. Nessa situação, a maioria da população terá que economizar dinheiro e reduzir suas compras. Com a redução das vendas, muitas empresas vão ter prejuízos ou falir, e com isso seus funcionários perderão seus empregos. Sem salário, essas pessoas não conseguem comprar comida, remédios, pagar as contas, etc. Isso causa um efeito bola de neve, com a economia afundando cada vez mais. Esse cenário é muito complicado e leva ao caos social, com saques aos supermercados e pânico generalizado. A partir daí, não dá para imaginar o que vai acontecer se o Estado continuar escolhendo não decretar a quarentena. A verdade é que nenhum país se omitiu desse jeito até agora. Passado o pico de contágio, a previsão é de que as pessoas vão se recuperando da doença ou falecendo pela falta de internação hospitalar, e o número de casos graves eventualmente cai. Mas a consequência disso foram muitas mortes em vão, uma instabilidade social muito grande e um colapso econômico. Ou seja, não dá para salvar a economia deixando as pessoas morrerem. Agora, vamos imaginar o que acontece com a economia se fazemos a quarentena sem que o governo gaste o suficiente para socorrer as empresas e os trabalhadores. Com a quarentena, haverá menos pessoas interagindo, diminuindo o ritmo de contaminação da doença. Dessa forma, os casos graves vão surgindo aos poucos, e conforme os pacientes antigos se curam, o sistema de saúde consegue receber a maioria dos novos pacientes. A superlotação é pequena, a maioria dos doentes recebe tratamento adequado e muitas mortes são evitadas. Mas com a quarentena,
todas as lojas irão fechar, a não ser aquelas que vendem bens essenciais. Ao mesmo tempo, a maioria da população só vai gastar com os produtos essenciais, cortando os outros tipos de consumo. Por esse motivo, muitas empresas podem falir, causando demissões e deixando trabalhadores sem renda. Para piorar, os trabalhadores autônomos e informais também ficarão sem fonte de renda, e tudo isso significa uma grande redução no consumo. Como consequência disso, o PIB vai sofrer uma queda drástica. Essa queda pode colocar em risco o próprio consumo dos bens essenciais, porque sem salários e sem a renda de pequenos negócios, as pessoas passam a não conseguir comprar nem o básico, e de novo podemos ter um cenário de caos social. Em uma situação de falta de alimento e desespero, as pessoas podem violar a quarentena, o que causaria a aceleração da transmissão da doença e o aumento do número de casos graves. Dessa forma, uma quarentena sem políticas de apoio aos trabalhadores e empresários também leva ao caos social, onde a economia entra em colapso, o desemprego e a pobreza disparam e perde-se o combate ao coronavírus. Não dá para salvar as pessoas ignorando a economia. Agora vamos imaginar o que acontece com a economia quando fazemos quarentena e o governo toma medidas para salvar as empresas e manter a renda das pessoas. Como vimos, com as pessoas em casa e apenas os serviços essenciais funcionando, a contaminação é mais lenta e menos pessoas são internadas ao mesmo tempo, evitando as mortes por falta de internação. O número de casos graves sobe mais lentamente e só ultrapassa um pouco o limite de leitos. Ao mesmo tempo, o governo aumenta seus gastos e implementa políticas de auxílio à população. Com essas políticas, as empresas que suspenderam suas atividades podem pagar as contas e os salários dos funcionários, que conseguem comprar os bens essenciais durante a quarentena. Dessa forma, se mantém um mínimo de consumo e produção, e o PIB não cai tanto. O governo também pode dar auxílio aos trabalhadores informais e famílias de baixa renda, para que paguem suas contas e fiquem em casa. Isso também ajuda a manter o consumo e, mais uma vez, impede que o PIB caia muito. Esses auxílios precisam vir de várias formas, não só com grandes políticas de renda básica, mas também empréstimos subsidiados para empresas, adiar pagamentos de impostos e suspender a cobrança das contas de luz, água, gás, etc. Só assim as famílias poderão se sustentar e as empresas não quebrarão durante a crise da saúde, o que é essencial para a quarentena funcionar e os hospitais não serem sobrecarregados. Passado algum tempo, o número de casos graves começará a cair, mas durante toda a crise são necessários auxílios do governo para a economia conseguir se manter. Apenas assim será possível que as empresas voltem a funcionar após a crise e a população tenha como voltar a consumir, retomando o crescimento da nossa economia. Esse é o único cenário onde o colapso da economia e da saúde é evitado. Implementar uma quarentena junto com fortes políticas públicas de auxílio a empresas e pessoas é a única saída que temos. Por isso, não existe dilema entre salvar a economia ou salvar a vida das pessoas. Só é possível passar por essa crise protegendo ao mesmo tempo a nossa população e a economia. Eu espero ter contribuído, para que vocês possam se informar e compreender melhor essa realidade que nós estamos vivendo hoje, da pandemia do coronavírus. Obrigada.